A paz do Senhor Jesus para todos, irmãos. Aqui quem fala é Rosinaldo Santos, mais uma vez, trazendo aqui uma porção do livro Semeadores da Palavra, material riquíssimo, que fala concernente à chegada da Palavra de Deus no Brasil e da instauração das igrejas evangélicas. Até o ano de 1857, antes do reverendo Keller, não havia igrejas evangélicas dentro do Brasil. O trabalho dos colportores, dos vendedores de Bíblia, era de uma eficácia muito grande, pois eles lançavam a semente e quando os missionários chegavam, ou pregadores, ficava mais fácil, haja vista que a semente já estava lançada, que era a palavra do Senhor. Nesse período dos anos de 1870 em diante, a igreja ela vai passar por um período de dificuldade muito grande, pois, tive até que anotar aqui, no ano de 1862 a 1865, vai haver a Guerra Fria nos Estados Unidos. Então, as sociedades bíblicas vão sofrer um pouco com o envio do seu material. Haja vista que a Guerra Fria estava rolando nos Estados Unidos e muitos colportores e missionários eles tinham que ser inscritos na guerra e muitos se perdiam no campo de batalha. Nós vamos ver também a dificuldade enfrentada financeiramente no período da Primeira Guerra Mundial, que o livro vai datar aqui do ano de 1914 a 1918. Porém, o que vai se notabilizar no Brasil, dentro do trabalho dos colportores, dentro do trabalho como de Edvard Lane, entre outros, vai ser que esses homens eles vão alcançar de norte a sul do Brasil, ensinando a palavra de Deus, e o que vai ser notório que não bastava ter vontade, eles precisavam ser formados dentro das universidades teológicas do seu país, quer na Irlanda, quer na Escócia, quer nos Estados Unidos da América, quer na Espanha. De onde eles vinham, na maioria das vezes, eles eram formados teologicamente, pois eles tinham a crença de que para que fosse missionário, eles tinham que saber ensinar, eles tinham que saber catequizar aqueles que ouviam a palavra. Os colportores, eles não poderiam ser apenas vendedores de Bíblia, eles tinham que saber explicar aquilo a qual eles estavam vendendo. O número de colportores não era muito grande. Houve um período que nas 21 províncias que havia no Brasil, só tinham registrados apenas 6 colportores hábeis e aptos para o ensino e para a distribuição da Bíblia. Então era um trabalho muito pesado. Muitos colportores passavam até um mês fora de casa. Porém, a igreja presbiteriana, metodista, muitas das vezes, sempre dava o suporte ao colportor e à família. Os colportores eles tinham uma facilidade, uma habilidade muito grande de comunicação. Na maioria das vezes eram versáteis, não tinham a timidez e eles se sentiam felizes pelo trabalho. Um trabalho de amor muito grande, porém reconhecido e remunerado pela igreja. As igrejas instauradas no Brasil eram as igrejas presbiterianas, metodistas, batista e também por um tempo a igreja congregacional. Foi instaurado no Brasil a Sociedade Bíblica Escocesa, só que a Sociedade Bíblica Escocesa ela durou no Brasil apenas 3 anos, não mais do que isso. A mais conhecida era a Sociedade Bíblica Americana e a Sociedade Bíblica Britânica. Como o Brasil ele era um país católico,
no período do Brasil Império, que foi ali até o ano de 1888, porque em 1889 já começa a relatar o surgimento do Brasil República. A Igreja Católica tinha muita força junto ao Império e influenciava muito. Havia muitas festas, como a Semana Santa, os Dias dos Mortos e o Natal. Essa data foi uma grande jogada dos colportores, dos missionários, dos reverendos, doutores em divindade, como alguns se tornaram, como Edward Lane. Eles vão utilizar dessas datas para divulgar a palavra do Senhor, pasmem, nos cemitérios. Nos cemitérios eles vendiam a palavra no Dia dos Mortos. Na Semana Santa, quando as pessoas estavam reunidas em família, eles vendiam a palavra. Aquele que podia comprar, aqueles que não podiam comprar, eles doavam. Então, eles trabalhavam com 3 tipos de material: a Bíblia completa, a segunda, o Novo Testamento, e outras porções das Escrituras. Isso era uma grande jogada, porque eles não só vendiam as Escrituras, eles ensinavam sobre ela, eles traziam desejo ao coração desses que ouviam, de agora se inserirem ao Evangelho. E aonde essas pessoas iam, eles emprestavam essa Escritura a quem queria ler. Não era qualquer um, era quem queria ler. E assim é de mão em mão. Quando o missionário chegava àquela terra, a palavra já tinha passado de mão em mão. Só que esses que liam muitas das vezes não tinham a habilidade de interpretar, entender. Como entender se não há quem pregue? E eles ensinavam dessa forma aquilo a qual eles antes tinham lido. Agora, nós vamos observar que depois dessa habilidade grande, os católicos apostólicos romanos já faziam resistência, mas agora a resistência vai ser muito maior, porque eles não tinham o hábito de dar as Escrituras ao povo. Eles tinham o hábito de somente o sacerdote, o padre, o líder ter o domínio sobre as Escrituras, e eles achavam isso muito bom, porque era uma forma de manter preso, cativo, o entendimento da população, pois se eles entendessem a Bíblia, a população entendesse as Sagradas Escrituras, eles se tornariam livres do jugo. Então, o Evangelho ele vai se expandir de norte a sul. Porém, um dos maiores inimigos do Evangelho no Brasil eram os católicos. O segundo maior inimigo, como eu disse no vídeo anterior, era a febre amarela e também a grande dificuldade causada pela perseguição daqueles que se achavam ofendidos por essa fé. Porém, no ano de 1890, inicia-se o Brasil República. E no Brasil República, agora, diante da lei, todas as igrejas eram iguais. Porém, por no Brasil ter sido instaurada primeiramente a Igreja Católica Apostólica Romana, eles não vão aceitar. E vai haver uma intolerância religiosa muito grande no Brasil, a ponto de haver perseguição aos colportores. Alguns foram maltratados, outros tiveram que fugir. É relatada a história da morte de um, é relatado apedrejamento e muitas outras coisas que a história não vai narrar. A Bíblia, ela vai passar por uma tradução dentro do Brasil. Eu anotei aqui, juntamente com o reverendo Smith, no ano de 1903, ela vai passar por uma tradução dentro do Brasil. Nós citamos anteriormente a primeira tradução para o português, que foi em 1879. Porém, agora é uma tradução brasileira dentro do Brasil e vai haver como suporte a tradução do padre Antônio Figueiredo e João Ferreira de Almeida. Eles vão utilizar também a tradução de Jerônimo, a Vulgata Latina, e eles vão utilizar também a Septuaginta. Então, eles vão utilizar
a SBBE, a SBA e como agências, né, como a Sociedade Bíblica, e vão utilizar esses 4 materiais: a Vulgata, a Septuaginta. Eles vão utilizar da tradução de Figueiredo e a da tradução de João Ferreira de Almeida para fazer essa tradução brasileira. Porém, nós vamos observar que esse trabalho, por mais esplêndido que foi, ele trouxe muitas percas. Muitos pais ficaram longe das suas famílias, muita oposição e resistência, até que chega esse ano de 1890, a qual há essa intolerância muito grande. Nossos irmãos sofreram por demais. E o preço para que essa Bíblia, essa palavra que chega para nós muito deteriorada, chegasse até nós, muitas das vezes foi um preço de sangue. E eles tinham um prazer muito grande e chegavam a dizer que quando os colportores antigos chegavam a certa idade, por que você não vai descansar? Eles diziam, para que descansar se eu tenho a eternidade toda para isso? Muitos revolucionaram, como o próprio Edvard Lane. Ele teve uma grande contribuição para algumas partes em São Paulo, algumas partes no Rio, com seus aprendizados, mas suas infâncias, seu desenvolvimento nunca foi fácil. Porém, o que é para notar e é para pontuar, que eles não iam para o trabalho por vontade, somente por vontade. Eles iam preparados, teoricamente, para que no campo de batalha, na prática, eles fossem eficazes. A maioria dos reverendos, dos missionários, eles eram formados teologicamente, dentro do segmento presbiteriano e dentro do segmento metodista congregacional. A história também vai narrar que a igreja presbiteriana ela se rompe. Tem a igreja presbiteriana unida e a outra igreja presbiteriana, que ela foi a presbiteriana dividida nesse período também por algumas divergências. Mas a eficácia da palavra é notória. E quando o colportor passava e deixava a Bíblia muitas das vezes por si própria tocava o coração dos leitores. E quando os missionários chegavam ali, já havia muitas das vezes congregações com 200 pessoas. O poder da palavra é inefável, é imensurável. Porém, o tempo que temos, que possamos nos preparar para quando formos exigidos no nosso chamado, possamos ser eficazes. Assim, eu encerro essa parte. Cheguei agora à página 126 do livro. Nós vamos agora entrar na década de 1870. Tá? A paz para todos. Breve eu volto.